E aí, galera, começando a nossa terceira live da semana, a live de hoje. Hoje é dia tão especial para os médicos veterinários, afinal de contas, algo que a gente desejou tanto fazer na vida. Hoje, 9 de setembro, dia do médico veterinário, a gente está aqui, como prometido, conversar um pouquinho com algumas pessoas legais da medicina veterinária, a medicina veterinária que deu certo. Esse é o nosso tema da semana, que a gente está conversando com a terceira live hoje. Viemos aí conversando desde terça-feira, o dia do feriado, falamos com o Gustavo Vicente. Ontem tivemos uma conversa muito legal, um pouco mais cedo por conta do fuso horário, com o Dr. Otávio Lisboa, um médico veterinário que cuida de falcões lá em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. E hoje a gente vai falar com outro grande cara da medicina veterinária, um grande parceiro, colega, dividindo aí várias coisas dentro da nossa profissão. Dr. Thiago Miller, lá da Unirádio, falar um pouquinho dessa trajetória, um pouco a trajetória dele, nossa. A Unirádio está entrando aí, Thiago e a Lili. Falar um pouquinho da trajetória, um pouco o que estão fazendo, o que acha da medicina veterinária, como chegaram até aqui, e conversar uns minutinhos aí para comemorar esse nosso dia tão sofrido. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, não. A galera chegando aí. Martim, Fábio, tudo bom? E aí, pessoal? Pessoal, faz tempo que eu não apareço aqui. Nós fizemos a live pelo YouTube os últimos dias. Hoje a gente vai fazer pelo Instagram para dar uma variada. E aí, Britner? Britner tá aí. Felipe, tudo bom? Cássio, beleza, galera? Chegando por aí. Vai dizendo se o som tá legal. Vocês estão me enxergando bem aqui. Eu vou chamar o Thiago já para se apresentar e para conversar um pouquinho, a gente introduzir isso que a gente vai conversar por aqui hoje. Vamos ver? Vamos lá, Thiago, vamos ver se eu consigo adicionar aqui. Beleza, a Unirádio já tá lá. Enviar só. Galera chegando aí, vamos lá. Manda esse aviãozinho pra galera para poder estar aqui com a gente hoje, comemorando. Fala, Thiagão. Fala, boa noite, estão me ouvindo bem? Tudo bem? E aí, tudo Por um certo? minuto, por um minuto eu achei. Ele atrasou, ele tá trabalhando ainda que eu vi e vai danar tudo, cara. Tava num treinamento agora com a equipe, mas tá tudo certo, graças a Deus. Eu vi ali você trabalhando, nós todos até agora, né, cara? Tô meio cansado também. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Aí é cedo ainda, né? É 1 hora, né, antes de vocês aí, então aqui são 8h30, 8h37. Legal, cara. Antes de mais nada, pô, agradecer. Nós nunca fizemos nada juntos aqui, né? Agradecer Só aí comer pizza, né? só comer pizza, né? Eventualmente ainda, né? Nunca dá a correria de vida de todo mundo, mas, pô, queria te agradecer por estar com a gente. Eu precisava fazer alguma coisa. Pô, essa semana, alguns nomes que vieram, o teu foi um dos primeiros, assim, a vir. Falar, vamos conversar um pouquinho com a galera, ver o que a galera tá achando dessa vida e dizer um pouquinho daquilo que a gente já fez. Afinal de contas, assim, dá para contar algumas histórias, né, Thiago? Tem algumas coisas aí, mas eu me sinto que só tô começando. 10 anos Pois é. de formado, Tá com 13, quantos? 13 anos de formado, acho que tô só 13 no anos. começo ainda, né? Estamos só no começo, né? A gente não sei se vai parar de trabalhar, não. Vamos fazer as coisas diferentes. Porém, parar de fazer, a gente não para, né, cara? É. Assim como você já virou algumas coisas aí e fazendo as coisas um pouco diferente agora, né? Conta um pouquinho aí de onde você veio, onde você tá, cara. Cara, hoje eu tô aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Vim para cá fazer residência em diagnóstico por imagem. E eu vim porque desde do último ano de faculdade, onde eu me deparei com o diagnóstico por imagem, onde eu conheci essa possibilidade de trabalhar com isso, eu me encantei. E desde então, minha carreira profissional foi dedicada a isso, cara. A estudar, aprender diagnóstico por imagem. E aí eu fiz o percurso que, na época, eu enxerguei que era o percurso mais... Que eu tinha os meus modelos de profissionais mais bem-sucedidos, né? Que eram veterinários que eram empresários Sim. e também eram professores de faculdade pública. Ou seja, eles tinham duas coisas acontecendo. Então, eu falei, cara, o que eu preciso fazer para me tornar professor? Que era uma coisa que eu queria muito, né? Uma coisa que eu queria muito era dar aula na faculdade que me formou e ajudar aquela faculdade a ser aquela pessoa bem assim, como é que fala? Idealista, né? Nossa, tem que devolver. Altruísta, idealista.
E aí eu falei, precisa ter mestrado e doutorado. Eu me formei e fui lá, mestrado e doutorado. Fiz o mestrado em 2 anos, o doutorado em 2 anos e meio. E no meio tempo já passei no processo seletivo para professor lá no Udesc. Comecei a dar aula e depois, mais algum tempo, passei no concurso público, me tornei professor efetivo. Consegui até chegar na pós-graduação bem rápido. Mas aí eu falei, cara, mas não é só isso. E aí, ainda, paralelo a isso tudo, a Unirádio, né? Fazendo Crescendo. a tecnologia, fazendo os cursos, indo dar curso no Brasil, pelo Brasil. E aí eu falei, cara, mas eu sinto que eu não estou aprendendo, né? Eu parei de aprender com pessoas ali ao meu lado, eu não tinha um time de diagnóstico por imagem, eu sempre tinha que estar fazendo um congresso ou outro, mas não é a mesma coisa de ter uma vivência, uma experiência num hospital onde tem um diagnóstico por imagem forte, né? E por isso que eu decidi cada vez mais sair, me aprimorar, então fiz estágios fora e tal. Num certo dia, eu estava num congresso aí no Brasil, uma professora aqui dos Estados Unidos conversou comigo, e aí eu encontrei com ela num congresso na Espanha, e ela me convidou para participar da Da residência. seleção. E aí eu falei, por que não, né? E aí, aqui estou, né? Passei por um processo seletivo de residência que é bem puxado, não sei se o pessoal que está aí conhece, mas foram 120 candidatos para uma vaga na residência, então eu consegui passar nessa seleção. E agora eu estou aqui fazendo a residência em diagnóstico por imagem nos Estados Unidos, uma faculdade que é muito reconhecida pelo diagnóstico por imagem. Aprendendo bastante, cara, por isso que eu te falo, é só o começo, porque por mais que eu estivesse fazendo há 10 anos, 13 anos, né, o diagnóstico por imagem no Brasil, aqui, sem dúvida, o nível de cobrança é outro, até o nível... E essa questão essa questão de estar sempre se colocando à prova, né, cara? Eu sou meio assim também, eu aposto que você também, de estar sempre querendo se testar, desafios, colocar à prova, fazer diferente, mudar. Acho que um pouco isso, né? Se você não está contente com pessoas que te agregam, em locais que te agregam, em local que te agrega, de não ter esse medo, né, cara? Se você sente um pouco disso, assim, inquieto, insatisfeito, talvez, descontente nunca, insatisfeito Rapaz, sempre. eu acho que os morre de medo da minha coragem, cara. Porque eu sempre fui um cara muito que gostou muito de desafios, gosta de ser desafiado. Então, se tu falar, eu duvido que tu faça isso, eu vou lá e tento fazer, entendeu? E a residência era uma coisa meio que inatingível. Inatingível, assim, sabe? Tipo, nem passava pela minha cabeça, porque para mim o meu topo, quando eu me formei, o meu topo era me tornar professor universitário. Aí quando eu Pois é, cheguei você naquele chegou lá. É. Aí eu cheguei naquele topo, eu consegui enxergar um outro topo. Eu falei, agora é aquele lá que eu tenho que mirar, que é receber a titulação do Colégio Americano, né? De especialista, que é uma titulação difícil de conseguir. Você tem que passar pela residência, passar nas provas. As provas não são fáceis, tem uma alta taxa de reprovação. Enfim, mas esse é o desafio que eu estou agora e daqui a 3 anos espero completá-lo para buscar outro, cara. Aí o outro desafio, sem dúvida nenhuma, vai ser levar a mensagem da Unirádio para o mundo inteiro, né? Pois é, vocês estão fazendo com a empresa toda aí, né, cara? Com a Unirádio, com a teleradiologia também, a Unirádio Cursos, né? Com várias frentes por aí. E eu vejo um pouco disso, né, cara? Compartilhando com a galera. Tava conversando, a semana nós conversamos, não sei se você, talvez você não tenha acompanhado, conversamos com o Gustavo Vicente, terça-feira, que é outro cara empreendedor de medicina veterinária também, que está levando a fisioterapia e reabilitação veterinária com um modelo de franquia para muitos locais. Ontem falamos com o Otávio Lisboa, ele é chefe do hospital de Falcão em Abu Dhabi, cara. É um cara sensacional também, que está trabalhando por lá, com essa área que ele quis, sempre sonhou. E com você que está também fora do país, levando o sonho, levantando, fazendo acontecer aquilo que você acreditava, né, cara? Depois de ter chegado no topo como professor, para quem não sabe, nós somos contemporâneos. Contemporâneos mais ou menos, né, Thiago? Somos da mesma universidade.
E somos... Deixa eu fazer uma calculação com esse arquivo aí. Tu formou em que ano, Alex? Tu formou em que ano? Eu formei em 2004. Eu formei em 2004 e você estava entrando provavelmente nessa época ali, né? Foi na época que eu entrei. Foi nessa época. Então, o que eu vejo um pouco de incomum, assim, por isso que eu quis trazer, eu queria fazer uma live os quatro juntos, mas impossível, com fuso horário e dia, sem condição, né? Nós todos juntos para conversar, mas trazer um pouco dessas ideias, dessas histórias de cada um, acho que é importante, porque, por exemplo, e é a pergunta que eu te faço, o que você diz, por exemplo, para aquele cara, como tem muito, médico veterinário, que está se formando agora, acho que está cortando um pouco Que é o aqui. meu ou o seu? Você está travado para mim. Opa. Calma aí que deu uma falhadinha. Tu tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo, tá. tô ouvindo bem. Tô te ouvindo melhor aqui. Beleza. O que eu ia falar, cara, a gente tem tanta gente saindo da faculdade, muita gente sabe a história da veterinária no Brasil como tá, né? Metade das faculdades do mundo estão no Brasil, né? Quase a metade dos veterinários do mundo são brasileiros, né, cara? Muita gente saindo, de repente não vou colocar um mérito de questão de se vale ou não se vale, se é certo, se não é, não vou colocar esse o mérito. A questão é, e fato, que quem não se apruma, quem não segue na linha, vai ser só mais um no mercado. Acabei de fazer um vídeo e colocar no feed. Se você não é o cara que quer fazer a diferença, que quer entregar valor. Olá, Marília! Tudo bem? Tudo bem? Invadiu a live, invadiu a live. Ah, linda! Dá um beijo pro pessoal aí. Vai dormir agora? Já libera o teu pai. 10 minutinhos já libera o teu pai. Tá bom. Cara, eu acho essa pergunta... Beijo, amor. Essa pergunta é muito boa. Eu vi um dado de agosto agora, que o Brasil tem 493 faculdades de medicina veterinária. Justamente. Isso é mais faculdade de medicina veterinária do que no mundo todo junto. Sim. E 150 mil médicos veterinários. A gente não sabe o que vai acontecer com isso no futuro, né? Eu vejo que tem uma alta oferta hoje de veterinários no mercado. Só que uma coisa que eu estou reparando aqui é que o nosso treinamento, a nossa medicina veterinária aí no Brasil, eu não vou generalizar, porque, lógico, nenhuma generalização é inteligente, mas num patamar de comparação com os Estados Unidos, o nível ainda é muito baixo, no geral, né? O nível de graduação, o nível de treinamento do médico veterinário aí no Brasil, no geral, é muito baixo, comparado com aqui, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, Alex, aqui está totalmente o contrário. Aqui, os hospitais estão parando de atender, receber mais pacientes, porque eles não têm médico veterinário nem technician para atender. O meu hospital que eu trabalho é considerado um dos mais movimentados dos Estados Unidos. E de atender também, tá? Parou de receber clientes novos por um tempo, a gente não sabe até quando. Por um tempo indeterminado, porque tem falta de staff. Falta de staff, falta de médico veterinário, falta de technician. Esse é um ponto. Então, aqui tem falta de médicos veterinários. O outro ponto é que o treinamento aqui é muito diferente. Uma pessoa, ela estuda 8 anos no mínimo para se tornar médico veterinário. Aí no Brasil são 4 anos, às vezes meio período à noite, que a gente sabe que forma um veterinário, mas é um veterinário geralmente também um pouco carente de treinamento. Muito limitado, né? Muito limitado. Então, assim, eu acho que se a gente ficar olhando só para o Brasil, a situação aí não tá boa. Não sei se vai melhorar tão cedo, mas é uma baita de uma oportunidade para você se diferenciar. Ser melhor porque, não é como difícil, tu estava falando anteriormente. Porque assim, e se diferenciar, mas eu falo, porque a pessoa às vezes, eu vou falar da minha área, a pessoa faz um curso de ultrassom lá de um final de semana, já é ultrassonografista aí.
entendeu? Já coloca até, faz cartão já, ultrassonografista, sei lá. Tô falando, tô aumentando, enfim, mas aqui a coisa é diferente, entendeu? Para uma pessoa se julgar, falar que ela é ultrassonografista, ela tem que passar por um baita treinamento. Aqui todo médico, para ele ter a licença dele válida, ele tem que passar por cursos de atualização que tem que somar certas horas a cada 2 anos. Se ele não chega nessa carga horária a cada 2 anos, ele perde a licença. Entendeu? Então, aqui tem toda uma estrutura que faz com que esse nível de veterinária seja muito elevado e, portanto, os médicos veterinários são muito mais bem pagos aqui também, né? De uma forma geral. Então, no Brasil, eu vejo que o nosso treinamento ele é muito carente. Eu falo isso porque eu já fiz muita coisa, muito treinamento aí no Brasil, já dei aula aí no Brasil, e às vezes eu me pergunto, caramba, como que eu podia estar dando aula sem saber o que eu estou sabendo hoje? E como que os meus alunos saem da faculdade sem estar sabendo o que hoje eu estou sabendo e trabalhando, às vezes, com vidas, sabe, assim? Então, eu acho que tem muito espaço para a pessoa se diferenciar no mercado, e para isso ela tem que buscar muito, não pode ficar ouvindo os ruídos, falando, veterinária não dá dinheiro, veterinária não dá isso. Quem fala isso é só gente que, na verdade, é aquela pessoa pessimista, né? Que ela não corre nunca a chance de dar certo, que ela só reclama da vida e reclama da situação em vez de fazer algo diferente. É. Então, cara, eu acho que no Brasil, assim, tá uma situação desafiadora, é uma situação desafiadora para o médico veterinário hoje, só que quem quer se diferenciar, quem quer ser um bom médico veterinário, tem muito espaço. Porque de médico veterinário medíocre, vamos colocar assim, medíocre, falando de média, né? De mediano, aquele cara que sabe fazer uma vacina, que sabe, sei lá, às vezes tratar uma gastroenterite, mas chega um caso mais desafiador, chega um paciente um pouco mais... Ele não consegue, né, atender ou não consegue ajudar aquele paciente. Então, acho que tem muito espaço para ser aprimorado aí no Brasil, para a pessoa que quer se aprimorar, né? Para a pessoa que quer ser médico veterinário, cara, às vezes você deixou cair a carteira na rua, a pessoa já está te matriculando numa faculdade veterinária no Brasil. Tem 500, né, cara? Hoje, qualquer um pode ser médico veterinário. Mas é importante lembrar que a medicina veterinária não é para qualquer um, né? E não é a mesma, e não é a mesma medicina veterinária. Não é a mesma medicina veterinária que você fez, que eu faço, que outras pessoas fazem. Não é a mesma medicina veterinária em todo lugar, né? Aqui é feita nos Estados Unidos, não é, aqui é não feita... é. O ensino é muito heterogêneo. O ensino é muito heterogêneo, muito heterogêneo. Cara, eu vi assim, eu vi aluno recém-formado indo dar aula. Isso não existe aqui. Como é que vai ensinar para alguém alguma coisa que tu não tem experiência? Tu vai o quê? Tu vai ler o livro, tu vai repassar o que está no livro para a pessoa? Não existe isso em nenhum outro lugar. Aí no Brasil existe. Por quê? Porque as faculdades estão precisando de professor para pagar sei lá quantos reais. Não pode entendeu? Não então, pode ser um doutor. É uma situação complicada, entendeu? E até mesmo eu, assim, eu me coloco assim, cara, eu tive que passar pelos processos aí, né? Ter mestrado, ter doutorado. E hoje eu vejo que a pessoa com mestrado e doutorado, que vai ensinar essa galera na faculdade pública, que é considerado ainda, de certa forma, a maioria das faculdades públicas são consideradas as melhores faculdades, por conta disso, por conta que a gente tem professores com mestrado e doutorado, na prática, na vivência clínica, uma pessoa com mestrado e doutorado, a grande maioria, eu falo pelas observações que eu fiz e por mim mesmo, que fiz mestrado e doutorado em boas instituições brasileiras, ela não tem prática, não tem vivência clínica. Entendeu? E como que vai ensinar essa pessoa, às vezes? Não vai ensinar, vai passar o que está nos livros, vai passar um pouco da experiência que aprendeu no mestrado e doutorado. Então, tu, por exemplo, tu é um cara
Deixa eu ir lá para baixo para ver se o sinal melhora. Deixa eu lá. Calma aí. Para uma sombra aqui. Tá funcionando bem, tá tranquilo. É? Não, mas aqui eu vou... Tem uma luz melhor aqui. Aqui, calma aí. Beleza. Então, esse é um ponto muito importante, entendeu? Que eu vejo. Porque eu me coloco, né? Eu fiz mestrado e doutorado, mas na prática eu não tinha uma vivência clínica muito forte, né? Então, tu é um cara que, por exemplo, que está na vivência clínica, que está fazendo anestesia todo dia. Tá caindo um negócio aqui também. Aí. Tu é um cara que tem muito mais experiência para passar pelos alunos do que, às vezes, um professor que fez mestrado e doutorado lá, pesquisou uma coisa que não tem, às vezes, utilidade nenhuma, publicou um artigo e agora é professor, entendeu? Essa diferença, né, que eu sempre bato na tecla, a diferença de quem tá com a pé em jogo, né, de quem tá ali fazendo acontecer, mostrando a relevância, porque ontem eu falava, não, terça-feira eu falava, cara, quantos por cento, você também, ainda mais falando, tenho certeza. Aliás, eu fiz radiologia optativa na minha graduação, não era obrigatório, você sabe disso. Você também, né? É Eu da também. mesma época. É. Então, ainda Um mais professor nessas que não era radiologista. É. Ainda Uma mais pessoa que tinha uma nessas experiência em radiologia, mas não era a área da pessoa. Mas... Por exemplo, quantos por cento da faculdade você usa no seu dia a dia hoje? Daquilo, tudo que você viu? 5, 10%, quem sabe, né? Aproveitar anatomia, alguma coisa para poder fazer tudo aquilo que você tem de bagagem hoje. Eu falo isso por mim, tá? Como exemplo, 10%, não sei muito. Tudo isso que eu tenho de bagagem hoje, eu fui acumulando e fazendo meu repertório de bagagem para poder oferecer e formular aquilo que a forma como eu trabalho, aquilo que eu faço hoje, claro, com a base que eu tive dentro da universidade. Por quê? Essa base de estar no mercado de trabalho, essa base de estar trabalhando, de estar sabendo conduzir as coisas, que a gente fala sempre de gestão, além do quê? Além da técnica, né? Nunca, não tem quem possa te ensinar e te colocar isso lá dentro. Aliás, porque mesmo estando num país como você está, nos Estados Unidos, né, com poder aquisitivo legal, aposto que não é fácil você convencer um proprietário a gastar o que sem ter se gastar, por exemplo, no exame diagnóstico por imagem, né? A investir em procedimentos, o dinheiro não está por aí, em todo lugar você precisa gerir essa questão financeira, gerir a conduta com o cliente, o manejo da conduta clínica e diagnóstica e do que você vai fazer. Né? Não existe milagre, não existe isso em local nenhum no mercado. E essa vivência a gente não tem, a gente não ganha, a gente não recebe, né, dentro de uma universidade, na nossa formação como médico veterinário, que nós tivemos uma formação, aliás, razoável da universidade que nós viemos. Né? Agora, pensando em outros cenários, acho que a coisa complica ainda tem um pouco mais. A gente não pode reclamar da nossa graduação de forma alguma, né? Porque a gente teve até uma formação muito boa. Na nossa época também era a única faculdade que existia em Santa Catarina, né? Sim. E um número bem menor do assim, país. a gente sabe, e a gente sabe que mesmo assim, algumas áreas eram extremamente carentes, por exemplo, diagnóstico por imagem. E mesmo assim, hoje, eu olhando já de quem passou pela docência, eu vejo que às vezes tem professor que está ali ensinando coisas que ele nunca fez na vida. Né? Que ele leu ali o capítulo de livro, não, essa aula aqui eu vou dar. Por quê? Porque é a ementa, né, que tem que cumprir. Mas por que também que isso acontece? Porque o nosso sistema, para você ser professor, você tem que ter mestrado e doutorado. Né? E aí, o que acontece? Você nunca fez uma residência, você nunca teve vivência clínica, e às vezes você está ensinando sobre isso. Eu estou falando isso para a nossa área, por exemplo, anestesia, diagnóstico por imagem, clínica, cirurgia, são áreas que a pessoa tem que ter vivência clínica para ensinar. Agora, a pessoa vai
estudar anatomia, farmacologia. Tudo bem, As ter um bases, mestrado, né? doutorado Aí, vai fazer as básicas, mas a vivência clínica nessas áreas cadeiras profissionalizantes. profissionalizantes, ela é extremamente importante. É, extremamente importante. E a gente sabe que a gente não tem, né? Tem professor treinando residente e ele nunca fez a residência. E, enfim, existe esse viés aí. Lógico que existem instituições muito boas no Brasil, que estão fazendo um excelente trabalho, mas são a extrema minoria. Extrema minoria. Sem dúvida Sem nenhuma. dúvida, E, sem dúvida. e aí por isso que a gente vê também muitos cursos de pós-graduação, muitos cursos de treinamentos que são extremamente importantes, que ajudam muito esses alunos a terem mais base, né? Por exemplo, eu sei que tu tens um curso que ajuda as pessoas a ter mais clareza na anestesia, né? Pô, isso aí são coisas que você não aprende na faculdade, né? Principalmente com um cara que tem a vivência. Então é Sem dúvida. super importante. E às vezes esse curso não tem nem certificado, cara, mas é o curso que vai fazer a diferença na tua vida, entendeu? Às vezes as É, pessoas estão procurando um papel. a luta, a corrida pelo certificado, né? Tem muito disso, porque existe uma É, necessidade, não sei do que, né? De... às vezes a gente está fazendo uma aula ao vivo aqui e tal, na Unirádio, a pessoa tem certificado. Falei, gente, faz o teu certificado aí, né? Esse papel não é, mas eu entendo, porque eu também, às vezes, às vezes esses papéis fazem diferença em alguma seleção e tal, né? Mas o foco não tem que ser esse, né? O foco tem que tu Sem ir ali e dúvida, aprender o que o cara tem para te ensinar, né? sem sombra de dúvida. Cara, e você, tu fez já, andou, pra gente terminar, você faria alguma coisa diferente? Olha, cara, eu acho que não, né? Porque tudo que aconteceu comigo era o que tinha que ter acontecido. Eu acho que tudo que aconteceu comigo foi o que me trouxe até aqui também. E eu agradeço por todos os empecilhos que eu tive no meio do caminho, porque hoje tá aqui, sem dúvida nenhuma, tá vivendo um sonho, né? De tá aprendendo num local que é referência, num local que você tem toda uma estrutura. Por exemplo, quando eu estava aí no Brasil, Alex, eu ficava imaginando, puxa vida, cara, que legal aquele exame de tomografia, aquela ressonância. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou trabalhar com isso? Não é laudar um tomo ou um raio-x aqui e colar, né? É É ter realmente essa trabalhar com isso, aprender. E aí, a primeira semana que eu vim trabalhar aqui, eu já fui já fui laudar a ressonância, né? E aí eu falei, putz, tá vendo, ó? É tá um acontecendo, sonho se tornando realidade, tá acontecendo, né? né? Tá acontecendo, é. Então, eu tento não me acostumar com isso. Eu tento sempre agradecer, porque às vezes é trabalho demais também, né? Mas, Pois é. mas É graças a trabalho Deus, tudo demais, que eu mas passei tá... é da forma como a gente começou a conversar. Você se colocou na situação, você que se colocou na oportunidade ou não, cada um enxerga como quer. Mas assim como se colocou, mas você poderia não estar aí. Você poderia continuar no teu cargo de professor, poderia estar no Brasil, levando a Unirádio, estar em radiologia como você estava. Mas é um desafio, é uma oportunidade, algo que você quis, sonhou e fez acontecer para a tua carreira como médico veterinário. Isso qualquer um pode conseguir, qualquer um pode ir atrás, qualquer um, né, dentro das suas competências, pode estudar mais, pode se dedicar mais, pode fazer da mesma forma, né, fazer acontecer isso na carreira. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que a ensino veterinário depende de cada um e isso faz diferença no todo, né, cara? Na valorização, de quem, da gestão de tudo isso, de ser reconhecido pela sociedade, como as pessoas querem ser mais reconhecido médico veterinário, né, enfrentando seus medos, mas ninguém reconhece alguém mediano, ninguém reconhece alguém tecnicamente falho, ninguém reconhece alguém que deixa a desejar no atendimento pessoal, de conversar, saber lidar com as pessoas, né? É. Independente do que faça. Então eu acho que é louvável isso, a forma como você conduziu, como, né, a gente conversou e se colocar nesse desafio. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que
a medicina veterinária é uma profissão que é linda demais. A gente tem que agradecer por ela existir, a gente poder exercê-la, né? Esses dias a gente estava muito ocupado lá no hospital, aquela loucura. E a professora chegou para mim e falou, pelo menos a gente está fazendo o que a gente ama, né? E é por isso que eu falo que a medicina veterinária não é para qualquer um, né? Porque para você deixar de ser mediano, que eu acredito que é onde todo mundo começa, quando sai da faculdade, Todo mundo é mediano, isso é verdade. você tem que ter essa paixão. Você tem que ter essa paixão, né? Ir atrás, se questionar e buscar. E quanto mais pacientes você conseguir ajudar, quanto mais tutores você conseguir ajudar, mais reconhecimento você vai ter, mais alto você vai conseguir chegar. E mais satisfação pessoal também, mais felicidade contigo mesmo, né? Puta, eu consegui ajudar aquele cara, aquele paciente, e se valorizar também por causa disso, entendeu? Sem sombra de Então, dúvida. não tem um caminho fácil, o caminho não é rápido, não é fácil. Eu estou falando aqui, como eu falei, eu só estou começando, e esse meu começo não foi fácil, eu tive que sair de casa, aprender fora, né? Ficar longe da minha família. Mas, assim, hoje eu me sinto bem de ter tomado essas decisões profissionalmente, porque hoje eu consigo, de certa forma, estar mais com a minha família também e ter uma projeção de futuro cada vez melhor, tanto para a minha carreira quanto para a minha família, por conta dessa construção que aconteceu lá atrás, né? Por conta dos desafios, por conta dos sonhos e de acreditar, né, cara? Isso que é importante com o pé no chão, né, cara? Cara, muito obrigado aí Tem que pagar o preço. Não tem café grátis, nem almoço de graça, né, cara? Cara, muito obrigado, Thiago. Eu queria só trocar uma ideia, conversar, mostrar pra galera para comemorar esse dia mesmo e trazer à tona essas coisas que a gente pensa, que eu sei que a gente tem muita coisa em comum, fazendo coisas novas todo dia, lidando com coisas novas, literalmente, dentro do ensino, né, da parte digital, que você tem feito tanto. Eu e você, nós somos só empregados, né, das respectivas, né, cara? A gente só obedece ordens, aposto. Elas fazem a coisa acontecer no Mas é a digital melhor também. profissão, não tem erro. E Não tem erro, estamos né, fazendo. Alex? É só falar sim. Claro, não tem erro. Fala assim, concorda e faz o videozinho que ela quer, que tá tudo certo, né? É isso aí. Mas fico feliz, cara. A Lili tá aí do lado, manda um beijo pra ela. Mas fico feliz, só de cara. olho. Eu sabia. Eu sabia. Era pra você participar também, pô. Era pra você dar a tua opinião, contrariar a gente, caramba. Fui fazer a pequena dormir, ela acabou de dormir. Beijo. Tá bem, legal. Beijo pra vocês. Bom, cara, era isso. Queria trazer aqui pra gente conversar sobre isso e tá sempre à disposição da galera dentro da Unirádio, dentro da Anestesia Vet, a gente se mostrar por aqui querendo fazer acontecer essa medicina veterinária que a gente acredita. Aposto que é isso, né, cara? É isso aí, cara. Obrigado mesmo por me convidar a fazer essa live, trocar essa ideia, e parabéns pela iniciativa aí. Eu acho que a gente precisa cada vez mais disso mesmo, dessa injeção de ânimo, de mostrar que é possível, porque eu também já ouvi muitas coisas negativas de profissionais desiludidos, mas isso tem em qualquer profissão, e é só não ouvir esses ruídos aí e seguir o teu sonho, buscar o que tu quer, que, cara, ninguém te segura. As coisas acontecem. Muito obrigado, cara. Boa noite, bom Valeu, descanso para Alex. vocês. Beijo na família. Boa estada nos States. Valeu, um abração aí, tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço.